Ele fez um comentário assim: todas as denominações são seitas independente do contexto canônico, afinal são oriundas de outras, separada de outras. Bom, eu entendo que o comentário do nosso irmão Antônio Diogo, ele está querendo dizer dentro do contexto de seita de ser separada de outra, tá? Esse tipo de seita de ser apenas separada, isso não tem problema algum. O contexto de seita, que é aquele contexto preocupante, o contexto que é avesso às escrituras, aí não. Porque o problema não é você estar separado de dentro de outra, é da forma com que você se separa dela. Ou seja, todas as seitas que são seitas, como a gente pode dizer, de um modo maligno, né? São aquelas seitas que saem porque ela está trazendo uma mensagem nova de salvação. É dentro de um contexto onde ela se separa, não paralelamente, para andar, ou seja, eu não gostei daquilo que vocês fizeram aí, eu não entendo na Bíblia desse jeito. Aí ele sai e segue uma linha, mas sem, né, querer se dizer especial. Mas o problema é quando ela sai se ejactando para cima. Ou seja, quando ela sai se elevando e dizendo: os que estão embaixo estão perdidos, só se salva quem está conosco. Vocês estão entendendo o que é o conceito de seita? O conceito de seita é quando um grupo aparece com uma nova mensagem dizendo ser nós os detentores da verdadeira mensagem ou os detentores da salvação e assim por diante. Certo? Esse é o princípio da seita. E aí ela vai se desdobrar, tá? Porque todas as seitas, ou seja, os apontamentos que eu vou fazer aqui, tá? Não é só CCB, é todas as seitas. Então o que eu falar aqui, identificando seitas, a gente vai ver que é não só a CCB, e a gente vai analisar outras também, e a gente vai falar: opa, peraí, isso é de seita. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O primeiro exemplo, eu não vou discorrer agora porque a gente vai ver o vídeo. Só para dar um exemplo. Seitas que se auto-ejactam dizendo ser ela as detentoras ou seja, de uma nova revelação, os detentores da salvação. Exemplo, todas as seitas surgem a partir de uma divina revelação. Ou alguém viu um anjo, ou Deus falou com ele. E aí a gente vai analisar o que nós temos hoje de seita. Quando você vê, todas elas se encaixam. Congregação Cristã no Brasil iniciou com uma revelação. O Franciscão disse que recebeu uma mensagem de Deus quando ele estava orando lá e que aquilo não era... Ele tinha que fazer algo novo lá, que tinha que se batizar. E aí tornou-se uma seita exclusivista. As outras, da mesma forma, a Adventista do Sétimo Dia também recebeu uma revelação e ele se auto-exclui, né? E para você ser salvo, né? Eles falam que você tem que confessar até a profetisa Ellen White. Assim é a Testemunha de Jeová e todas as outras. Todas as seitas, gente, elas se separam para cima, se ejactando, colocando num patamar acima das outras. Na Bíblia, ela fala de duas seitas e depois aparece uma terceira. E aí eu vou explicar para vocês por que o cristianismo é considerado seita. No contexto bíblico da época, está correto o conceito de seita do cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo, quando os apóstolos aparecem lá pregando, o que eles pregam? Eles pregam que eles estão trazendo uma nova mensagem, que é uma mensagem de Deus e que aqueles que têm que salvar têm que seguir essa mensagem que é Cristo. Então, dentro desse contexto, está correto essa mensagem. Ou seja, é realmente isso. O próprio Senhor Jesus Cristo, o discurso dele, né, apesar de que ele estava dentro da lei, ele não traz algo diferente da lei. Ou seja, ele não induz as pessoas a se afastarem da lei. Ele não induz. Mas quando ele começa a entregar a sua doutrina, ou seus ensinamentos, o que ele fala? Eu vos trago uma mensagem do Pai, não minha. Entendeu? Então, quando ele está trazendo uma nova mensagem e depois os discípulos começam a espalhar essa mensagem depois que ele morre, ali torna-se uma seita, porque a seita
dos nazarenos está trazendo uma nova mensagem, que é uma nova revelação de salvação. Tá? Então, o cristianismo num todo, partindo da morte de Jesus Cristo e começando pelos apóstolos, os apóstolos anunciando a mensagem, está correto. Aquilo ali é uma seita. Nos dias de hoje, não. Você ter alguém que diz que estava orando, recebeu uma mensagem nova, dizendo que agora que Deus vai começar a salvar as pessoas, porque ele mostrou algo que faltou à igreja primitiva. Eles não sabiam que tem que ser emergido na água para ser salvo. E aí eles trazem uma série de doutrinas novas, uma série de ensinamentos novos, dizendo-se, contendo essa nova doutrina, eles dizem que contém a graça de Deus. Isso é uma seita maligna. Por que é maligna, a gente fala? Porque essas revelações, é óbvio, quando você compara lá com a Bíblia, são falsas, são enganosas. Ou seja, a seita te induz a engano, né? Ela te desvia do caminho. Então, só para vocês entenderem, não, que nem alguns vêm aqui, eu tenho até um comentário que é complemento do comentário do nosso irmão João, aqui, ó, é complemento, ó, que eu vou seguir na mesma linha. O José Carlos está falando, a igreja presbiteriana e batista é seita. E por que ele está falando que ela é seita? Elas têm mais apreço pelo Instituto de Calvino do que a Bíblia e a igreja reformada. Bom, primeiro, não tem. Eu nunca vi um calvinista dizendo que os escritos de Calvino é revelado por Deus, ou que é sagrado, ou que tem algum nível perto, né, do cânon da Bíblia. Não, isso não existe. Os ensinos de Calvino é apenas uma compreensão teológica. Ele está falando de algo... Os estudos de Calvino, como Armínio e outros mais, eles estão respondendo perguntas teológicas das pessoas. Esses homens se aprofundaram para dar resposta. Nada daquilo significa que é revelado por Deus ou salvífico. Primeiro ponto. Segundo ponto, olha só. Batista, presbiteriana, presta atenção. Eles têm em algum momento lá dentro doutrinas que se divergem. Por isso que tem nomes diferentes. Batista é uma igreja, presbiteriana é outra igreja, Assembleia de Deus é outra igreja, né? E por que eles não são considerados seita? Porque os elementos cruciais de uma igreja, os pilares principais de uma igreja cristã, todas elas professam a mesma fé e mesma crença. A diferença deles está no que é secundário e terciário. Como assim? Presta atenção. Batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, eu vou pegar exemplos esses aqui. Todos eles, apesar de serem igrejas diferentes, eles dizem que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Prestou atenção? Ou seja, apesar de serem igrejas diferentes, eles professam que não existe salvação por obra. É apenas pela morte, dor e sacrifício de Jesus Cristo. Apesar de serem igrejas diferentes, todos eles dizem, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a regra de fé e conduta. Entendeu? E outras coisas mais. Ou seja, os pilares principais do cristianismo, eles não podem ser alterados, tá? Esses irmãos se dividiram por acreditar em coisas secundárias que em algum momento para aquelas pessoas era muito mais importante eu ir com outros irmãos do que ficar nessa igreja. Exemplo, o batista quer ser mergulhado na água. O presbiteriano acredita que para ser batizado não precisa, é só espargir a água. Entendeu? Mas nada disso é salvífico. Nada disso, ele altera a mensagem da palavra de Deus, tá? Então, essas coisas são apenas interpretações teológicas. Agora, a mensagem clara da Bíblia não pode ser alterada. Pode ser presbiteriano, batista, né, ou qualquer outro, ele não pode alterar verdades estabelecidas na Bíblia. Quais são as verdades? Que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, as Escrituras é a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo menciona as Escrituras como palavra de Deus, né? Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Você não pode acrescentar nada a mais à salvação. Entendeu, irmãos?
Então, tem esses aspectos. Então, a partir disso é que a gente vai fazer as nossas análises aqui para a gente entender, né, o porquê que a Sermã, que eu vou colocar o vídeo dela aqui, ela acredita que a CCB não é uma seita, tá? E aí eu separei alguns pontos aqui da Congregação Cristã no Brasil que a gente vai colocar no crivo aqui para a gente perceber se ela é uma seita ou se ela não é uma seita. Bom, partindo dessa explanação que eu acabei de colocar aqui, né, algumas já dá para você ter mais ou menos uma ideia, né, da situação complicada que está a Congregação Cristã no Brasil. Ou seja, só de início você já sabe, Congregação Cristã, ela começa por uma suposta revelação. E a partir dessa revelação, eles se elevam dizendo, nós somos os escolhidos, quem está fora não são nossos irmãos, tá? Para ser considerado irmão,